Paz do Senhor, irmãos. Estamos dando início a mais uma videoaula. Entraremos nessa lição, a lição de número 7. Sou grato a Deus por mais esta oportunidade de estar aí com vocês, fazendo mais essa aula de homilética, Nós vamos tratar de tipos de sermões na lição de número 7. Pegue sua apostila, pegue sua Bíblia, pegue papel, pegue caneta, para que nós possamos juntos estudar essa matéria fantástica que vai falar dos tipos de sermões, tá? Eu quero primeiramente agradecer a Deus por cada um dos alunos que estão nos acompanhando nesses vídeos e fazer uma oração agora nesse momento para que Deus possa estar nos abençoando e que nós possamos decorrer nessa matéria tão fantástica e tão bonita que é a maneira de preparar um sermão, um momento de se dedicar na palavra de Deus. Sempre lembrando que a homilética não dispensa a ação do Espírito Santo de Deus. Nós usamos a homilética para preparar o sermão da melhor maneira que o ouvinte possa estar entendendo aquilo que Deus quer transmitir. Mas o Espírito Santo, ele é de extrema importância para essa matéria e esse momento que nós estamos vivendo na aula. Amém? Vamos estar orando e agradecendo ao Deus Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, te damos graça por mais essa oportunidade. Senhor, que o Senhor venha abençoar os alunos, que eles possam entender ainda mais da Tua Palavra. Senhor, fica conosco, nos abençoando, nos dando graça e sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Na página 71 da nossa apostila, nós vamos falar dos tipos de sermões. Ali ele nos dá três tipos de sermões. O sermão temático, que é o que nós vamos trabalhar agora. O sermão textual e o sermão expositivo. Bom, como parte dessa aula, eu mandei no grupo do WhatsApp 3 vídeos, onde tem explicando cada tipo de sermão. Então nessa aula que nós vamos fazer agora, nós vamos fazer algo assim meio panorâmico, pegando meio no geral. Mas essas videoaulas que eu mandei para vocês fazem parte dessa aula e que também vai explicar de uma maneira mais concisa, mais abrangente, para que vocês entendam um pouquinho melhor sobre cada tipo de sermão. Amém? Hoje eu quero ver se a gente consegue fazer a lição 7 e a lição 8 dentro desse próprio vídeo, tá bom? Para nós fazermos apenas um vídeo essa semana. Sermão temático. Está lá na apostila, na página 73. Sermão temático. A definição é aquele em que toda argumentação ou divisões principais estão atreladas ao tema, ou seja, está ligada, atrelada ao tema. Divide-se o tema e não o texto, tá? Divide-se o tema, mas não o texto, o que permite a utilização de vários textos bíblicos. Ou seja, desde que esteja dentro do tema, ele permite que você use vários textos bíblicos como referência. Tá? Como retirar ideias e argumentos de visões do tema. Escolher o tema, criar frases, retirar do texto bíblico ou de outras fontes. Tá? Ou seja, o sermão temático, o tema, ele não precisa ser necessariamente o que está escrito no texto bíblico. Pode ser algo criado por você, uma frase, retirar do próprio texto, pode tirar até, ou outras fontes, tá? Então, você pode criar o seu tema. Analisar o tema, repetir, refletir várias vezes. Pergunta-se o que deve falar sobre o tema. Extrair a principal palavra ou frase do tema. Ela pode se repetir nos argumentos, tá? Ou seja, você pode usar uma frase impactante no tema e você pode até repetir ela nos argumentos. Ou uma palavra, Separe no mínimo 3 argumentos ligados ao tema,
seja, você põe o tema, o texto bíblico, a introdução, e daí você vai pôr os argumentos, tá? Ligados sempre ao tema, tá? Pesquisar passagens bíblicas que se refiram aos argumentos, tá? As divisões são explicações ou respostas do tema que você está usando, ok? Lá no texto 1 da nossa apostila, na página 73, está dizendo assim, ó, não é obrigatório que o tema seja uma frase bíblica, tá? É aquilo que eu falei aqui, tá? Pode ser de outras fontes, tá? Não é obrigatório que seja uma frase bíblica, ainda que se baseie em alguma passagem bíblica, tá? Próximo tópico, sermão temático, tipos de temas, tá? Aqui nós já vimos alguma aula passada já, os tipos de temas temáticos, tá? Nós vimos lá já o interrogativo, que é em forma de pergunta, que deve ser respondida no sermão. Ou seja, se você pôr um tema no seu sermão, que ele é em forma de pergunta, você automaticamente vai ter que responder dentro do teu sermão. Você não pode deixar a pergunta vaga para os ouvintes. Por exemplo, onde estás? O que farei de Jesus? Tenho uma arma, o que fazer com ela? Ou seja, você ponhou o tema, o que farei de Jesus? Né? É o título do o meu tema. O que farei de Jesus? Eu vou ter que responder dentro do sermão, né? Dentro das divisões ali, responder essa pergunta para o ouvinte, né? O tema lógico, explicativo, exemplo, o que o homem semear, se fará. Quem encontra Jesus, volta por outro caminho, né? Então, é um tema explicativo. O que o homem semear, ceifará, né? Está explicando já. Quem encontra Jesus, volta por outro caminho. Imperativo, né? Nós já fizemos essa aula, só estou dando uma relembrada. É um mandamento, uma ordem, caracteriza pelo verbo no modo imperativo. Exemplo, enchei-vos do Espírito, não seja incrédulo, não adores um Deus morto, né? Tema enfático, realçar um aspecto específico. Só Jesus salva. 2 tipos de cristãos, né? Geral, abrangente, aborda um assunto de forma geral, sem especificações. Por exemplo, amor, fé, esperança. Ok? Ainda no sermão temático, tá? Nós estamos trabalhando no sermão temático. Ali na página 74, nós vamos ver o exemplo de sermão temático. Nós vamos ver o exemplo certo, o correto, e o exemplo errado. Cada ponto deve corresponder um ao outro, tá? Então, cada ponto aqui tem que corresponder um ao outro, tá? Isto é, cada ponto deve ter uma estreita relação com o tema e o propósito do sermão. Ele tem que ter relação um com o outro e ter uma relação estreita, ou seja, ser o mais próximo possível do teu tema. Você não pode fugir dele, né? Então nós temos ali um exemplo errado na apostila, para você ter uma ideia. Ele colocou lá o tema, o poder do Evangelho. Texto Romanos 1,16. Aí ele põe o primeiro ponto principal. O Evangelho liberta. Ok? Poder do Evangelho, o Evangelho liberta. Ok? Segundo ponto principal, ele colocou a cura do cego Bartimeu. O que tem a ver a cura do cego Bartimeu com o Evangelho que o tema está propondo? Lá em Romanos 1,16. O batismo e o terceiro ponto principal, o batismo no Espírito Santo. O que tem a ver com o poder do Evangelho? Ou seja, uma ordem totalmente errada.
Os pontos estão dispersos, não está fixado no tema, não está direcionado ao tema. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E aqui um exemplo correto, né? Um exemplo correto de sermão temático. Por exemplo, a paz que só Jesus pode dar. Ok. A paz que só Jesus pode dar. Ilumina o nosso caminho. Olha a referência bíblica do lado, tá? Ele põe o tema e ele está dando pontos ou divisões e automaticamente já está dando também a referência bíblica. Ilumina o nosso caminho. Opa, Jesus é a paz que pode nos dar. Liberta a nossa mente do pensamento perturbador. Ele já dá o exemplo também ali bíblico. Retira sentimento de medo, né? Ou seja, a paz que Jesus pode dar retira o sentimento de medo. Quatro pontos ali, ou a quarta divisão. A paz que Jesus pode dar salva, né? João 3,16. E já dá referência ali. O sermão temático exige do pregador mais cultura geral e teológica. Criatividade, estilo apurado, contudo, o sermão temático conserva melhor a unidade. Ou seja, ele é fidedigno ao tema, tá? Ele conserva melhor a unidade. Lá nós vamos ver o exemplo correto na apostila também, na página 75. O exemplo correto. O poder do Evangelho. Romanos 1:16. O mesmo que eu citei como errado lá. Agora ele vai apanhar o ponto principal. A primeira divisão. O Evangelho liberta. Ok, o poder do Evangelho. O Evangelho liberta. O segundo ponto principal. O Evangelho transforma. Olha como ele já está no tema. O poder do Evangelho. O Evangelho transforma. Ponto 3. O Evangelho cura, né? Então ele está ali sendo fidedigno ao tema, né? Então por isso nós chamamos de sermão temático. Texto 2. As divisões do sermão temático, ainda ali na página 74. O pregador deve pensar em o pregador deve pensar em qual ideia deverá iniciar o esboço do seu sermão. Tá? Então ele deve pensar qual ideia que ele vai iniciar o seu esboço. 2. O pregador deve pensar com qual ideia deverá concluir o seu esboço do seu sermão. O pregador deverá estudar os pontos intermediários citados entre o primeiro e o último, né? Então, você vai dar o exemplo, por exemplo, ali no exemplo do esboço, que nós exponhamos aqui agora há pouco, as referências. Você vai colocar Jesus ilumina o nosso caminho, Lucas 1:79. Então eu vou ter que estudar essa referência. Então é isso que a apostila está querendo nos passar. Deverá estudar os pontos intermediários citados entre o primeiro e o último. Então ele tem que estudar os pontos aí no sermão temático. Na apostila, ali no texto de número 3, página 77, vai falar agora do sermão textual. Tá? Vamos ler lá? A definição de sermão textual é aquele em que toda argumentação está amarrada ao texto. Ou seja, ele está amarrado ao texto total. Já hoje nós falamos que ele está amarrado ao tema. Certo? Olha a diferença. Nós acabamos de falar de um tipo de sermão que está atrelado ao tema. Ou seja, ele pode pegar algumas referências desde que ele esteja no tema. Aqui, toda argumentação está amarrada ao texto principal. Ou seja, se eu estou pregando sobre a mulher do fluxo de sangue, eu estou e tenho que ser fiel e estar amarrado ao texto principal. Certo? Será dividido em tópicos do sermão textual. As ideias são retiradas de um texto escolhido pelo pregador. As divisões principais são derivadas de um texto construído de uma breve porção bíblica. Ok?
Características do sermão textual. Deve girar em torno de uma única ideia principal da passagem. As divisões principais devem desenvolver essa ideia. As divisões podem consistir em verdades sugeridas pelo texto. As divisões devem preferencialmente, e quando possível, vir em sequência lógica e cronológica. Nós já vamos falar sobre lógica e cronológica. As próprias palavras do texto podem formar as divisões principais do sermão, desde que elas se refiram à ideia principal. Ou seja, você vai pegar um texto, vai tirar a ideia principal e vai ser amarrado a ele, né? Vai ser fidedigno a ele, ao texto que você escolheu, né? Então, o temático, nós podemos usar referências que não fujam do texto, que não fujam da ideia central, que não fujam do tema, que façam essa harmonia de referência, mas aqui nós estamos falando que você vai ter que ser fiel ao texto, né? Retirar dali as divisões sugeridas pelo texto, tá? Pelo texto que você escolheu. O sermão textual pode ser desenvolvido sob 3 formas de divisões: divisão textual natural, divisão textual analítica e textual sintética. É agora que nós vamos ver aqui, tá? A divisão textual natural é feita conforme a ideia do sermão fornecida pelo texto, ok? Esse tipo de divisão textual permite o pregador usar palavras do texto como estão, da forma natural, né? Então permite que o pregador use nas suas divisões, e quando nós falamos de divisão é aquilo, tema, texto escolhido, introdução, e daí você começa, as divisões seriam os pontos, né, dentro do sermão. Por exemplo ali, ó, na apostila, divisão natural, página 77. Primeira divisão, está usando fé, porque em 1 Coríntios 13 vai dizer assim, ó, eu vou até abrir para vocês. 1 Coríntios, vamos lá, 13 diz assim: agora, pois, permanecem a fé, aí está lá no texto, está lá na apostila. Primeira divisão, ele está usando a palavra fé, que está no próprio texto. A esperança, que também está no próprio texto. O amor, que está no próprio texto. Então ele está usando ali a divisão textual natural. Ele está usando o próprio texto para usar as suas divisões. A analítica, esse tipo de divisão obriga o pregador a colher a ideia geral do texto bíblico, que fornece em dividi-la analiticamente, isto é, considerando as partes principais do texto. Ou seja, analítica, você vai pegar a parte principal, tirar a ideia e fazer a sua divisão. Ok? Nesse tipo de divisão, deve-se colocar em ordem as partes principais do texto. Ok? Ainda lá na apostila, na divisão daí sintética, diz assim, ó, a palavra sintética provém de síntese, que comumente significa resumo. Para elaborar essa divisão, deve-se tomar o texto escolhido e resumir suas partes principais. Ou resumir a sua parte principal, para daí fazer as suas divisões textuais. Ok? Vamos adiante. Texto 4. Divisões do sermão textual. Devemos, em primeiro lugar, descobrir a ideia central inserida no texto. Ou seja, descobrir a ideia central que está no texto. Isto é, a mensagem espiritual que o texto apresenta, e então facilmente obtermos o seu tema. Entendeu? Isto é, a mensagem espiritual que o texto apresenta. Devemos descobrir essa mensagem. E daí apresentar o tema. Sendo o sermão textual aquele que explora o texto, certo? Aquele que explora o texto, devemos ter cuidado de não fugirmos do assunto que apresenta. Então você está lá explorando o texto,
tome cuidado para você não fugir, tá? Vamos lá, vamos ver aqui. Devemos, em primeiro lugar, está lá no texto 4, divisões do sermão textual. Devemos, em primeiro lugar, descobrir a ideia inserida, né? Sendo que o sermão textual explora o texto, devemos ter cuidado para não fugir dele, né? Aí nós vamos ter ali exemplos de sermões feitos de forma textual, né? Ali Marcos 5, 24 e 29 é o texto, e ele pegou e resumiu, ele tirou a ideia, ele pegou a ideia central de forma espiritual, ele tirou lá do texto de Marcos 5, 24 a 29, a vitória da fé. Aí ele fez a introdução, aí ele colocou lá as divisões, né? E sempre colocou, você pode ver que ele está sendo fiel. Ele está sendo fiel, se você ver lá na apostila, página 79, ao texto. Ele está falando de Marcos 5, 24 e 29. Então ele está lá colocando lá, primeiro, suas decepções. Ele vai colocar do versículo 25 a 26, que é onde ele está vendo ali essa ideia. Condenado à morte, versículo 26. Recursos humanos esgotados, está lá no versículo 26. Sem estímulo para viver e lutar, versículo 26. Então você pode ver, ele está sendo fiel ao texto que ele leu para a igreja, certo? Dentro do seu sermão. Aí você vai ver lá, ó, a sua última esperança, versículo 27 e 28, e assim por diante. Ele fez as divisões ali e as subdivisões, sempre apresentando a referência dentro do texto que ele leu. Sermão expositivo. Está lá na página 5. Eu estou dando uma corrida aqui porque eu quero fazer ainda, dentro dessa aula, a outra lição, tá? E lembrando que os 3 videozinhos que eu mandei para vocês estão sendo bem claros, bem explicativos daquilo que eu falei agora. Sermão textual, temático e expositivo. Vamos lá. Definição. É aquele que explora os argumentos principais da exegese. A hermenêutica faz uma exposição completa de um trecho mais ou menos extenso, certo? O sermão expositivo é uma aula, uma análise pormenorizada e lógica do texto sagrado. Esse tipo de sermão requer do pregador cultura teológica e poder espiritual, né? É muito comum o uso do sermão expositivo em pregações seriadas como conferências e estudo bíblico. Esse sermão expositivo ele é considerado um pouquinho mais difícil por todos os hermeneutas. Por quê? Os pregadores. Porque ele pega um conteúdo maior de texto. Ele é fiel ao texto, mas ele pega um conteúdo maior e ele explora dentro do texto de maneira mais detalhada. Então ele requer mais do pregador. Ele vai trazer mais informação, ele vai ser mais fiel e é um sermão que ele é mais que ele é explorado de forma mais sucinta, vamos dizer assim, e por isso que ele dá mais trabalho para o pregador. Importante, o sermão expositivo é considerado pelos pregadores os mais proeminentes, o melhor tipo de sermão, porque ele vai te dar uma ideia mais clara, você vai pegar o texto, pegar o contexto, vai entender o que o pregador, o que o sermão quer passar, o que o texto quer te passar, né? Ele possui uma série de vantagens sobre os outros tipos. Uma dessas vantagens é que justamente por se basear em uma porção extensa das Escrituras, é possível obter diversas aplicações dentro do mesmo texto, ok? Por você pegar por exemplo, você vai pegar, nós estamos falando ali do exemplo da mulher ali do fluxo de sangue, do capítulo 5, 24 a 29, um texto pequeno, mas aí você vai pregar sobre Davi, a unção de Davi, que eu sempre falo, ele já é um texto mais longo,
né, um texto mais comprido, com vários versículos, que contam passo a passo como isso aconteceu, ele vai te dar mais uma porção mais extensa e você vai conseguir tirar mais proveito, mais aplicações dentro do próprio texto. Ok? Vamos lá? Sermão expositivo. Como retirar ideias e argumentos desse sermão? O sermão expositivo é o método mais difícil, tá? Mais difícil. Apreciado pelos que dedicam à leitura. Então, se você for um pregador meio, sei lá, não muito afim de ler, esse tipo de sermão vai te dar mais trabalho. Porque ele dedica da leitura, o estudo diário contínuo da Bíblia, deve ser feita uma análise de línguas, interpretação, pesquisa arqueológica, história, bem como a comparação de textos. Ou seja, você vai ter que pesquisar, você vai ter que ler, você vai ter que estudar para você conseguir tirar os argumentos aqui para o seu sermão. Pesquisa arqueológica, histórica, como era a época, como vivia o povo, por que foi escrito, e começar a mergulhar dentro da passagem bíblica. Planejamento, poder abordar um grande texto ou uma passagem curta, né? Pode abordar um grande texto ou uma passagem curta. A interpretação mais fiel é a expositiva, porque você fica no texto, você explora o texto. Você, por exemplo, vai pregar sobre uma passagem de Jeremias, você vai estudar quem foi Jeremias, vai estudar como era a época, como era o período histórico, como era a arqueologia, a geografia da época, quem era o rei, o que fazia, e você faz essa interpretação mais fiel, tá? Análise profunda do texto, ok? Na lição 8, divisões dos sermões. Irmãos, como parte da prova, nós temos ali na página 84, associa a coluna A à coluna B. Eu gostaria que vocês fizessem, são 1, 2, 3, 4, 5. São 5 ali, vão fazer parte das 5 primeiras perguntas da prova, tá ok? A revisão da lição ali na página 84. Já são 5 perguntas que você vai ligar uma na outra, que faz parte da prova, ok?